Maiana Figueiró é formada em Educação Física e hoje trabalha com natação e hidroginástica. Teve seu primeiro contato com o esporte aos 6 anos com ginástica olímpica, dança e voleibol. Aos 12 anos descobriu a natação, que passou a ser seu estilo de vida. Desde então participou de várias competições em piscinas e águas abertas, como a travessa da Ilha dos Lobos em Torres, a travessa noturna em Santa Catarina e a travessia dos Fortes no Rio de Janeiro. Boa noite, está no ar mais um programa Esporte na TV, aqui pela Vale TV, nesta quarta-feira, 5 de agosto, com a nossa bancada feminina. Nessa noite, aqui comigo está minha co-apresentadora, Adriana Ross. Boa noite, Adri. Boa noite, Amanda. Tudo? Tudo certo. E também com a gente está a atleta Maiana Figueiró. Boa noite, Maiana. Boa noite, meninas. Tudo bom, Maiana? Tudo. E para a gente começar, conta pra gente como é que foi o teu início, como é que tu teve contato com o esporte? Bom, primeiramente, eu comecei no esporte pequenininha, aos 6 anos de idade. A minha mãe nos colocou na ginástica olímpica. E a gente praticou esse esporte até os 11, 12 anos, ali na Sociedade Ginástica. Nesse período, a equipe da ginástica olímpica, ela havia fechado. Ela não tinha mais aqui em Novo Hamburgo. Então, nós teríamos que ir para São Leopoldo. Só que para nós, na época, não era viável, porque faz muitos anos. E aí, para não ficar parada, eu resolvi entrar na natação, para fazer um esporte, para praticar um esporte. E foi ali que eu me encontrei. Eu, devagarinho, eu saí da escolinha, eu fui para a pré-equipe, e da pré-equipe eu entrei na equipe de natação da ginástica, onde eu fiquei por muitos anos até eu ir para a equipe da online. Mas foi desde os 12 anos que eu estou na natação, assim. Mas a minha mãe sempre nos mostrou, para mim e para minha irmã, a importância do esporte, que nós precisávamos fazer o esporte, além de outras atividades que a gente resolvesse fazer, mas nós tínhamos que estar praticando alguma atividade, e sempre foi da nossa escolha. Tanto que uma época eu tentei fazer voleibol, mas eu descobri que eu não sou muito boa com esportes com bola. E aí eu me encontrei na natação. E desde então a minha vida e a água não se separaram mais. Que legal. Maiana, então, na realidade, tu te tornou atleta pela tua competência, porque tu começou a praticar esporte para ter uma prática esportiva, isso? Isso. Eu vi no teu... E a tua irmã seguiu ou não? Não, a minha irmã foi para outras áreas. Ela chegou a fazer algumas atividades. Hoje ela faz cango jump, mas não chegou a vir atleta. Tá. E diz uma coisa, a gente sabe, eu e tu fomos colegas, né? A gente trabalhou junto na área da natação, graças a Deus, né? Vou fazer propaganda pro Frida aí, ó, a Mob. A gente sabe que tu é profissional da área da educação física. Tu atribui ter ido ao curso de educação física uma vida de atleta? Sim e não. Eu era atleta, e aí eu fazia biologia. Fazia biologia na Fevale, quando a minha treinadora na época, Adriana Mitigeri, me convidou para me ajudar a dar algumas aulas, que ela precisava de uma professora para auxiliar ela, porque a outra professora acho que tinha saído de licença saúde, alguma coisa assim. E aí eu dei uma aula com ela, assim, e eu gostei. E dela me convidou. Então, entra no curso de educação física e vem trabalhar comigo. E dito e feito. Eu, assim que abriu as inscrições, eu fiz o vestibular, eu passei para educação física e eu comecei a trabalhar com ela, dando aula. Na verdade, eu era estagiária dela, eu era trainee dela. E aí o tempo foi passando e eu tive que optar entre trancar alguma das faculdades, porque tanto biologia quanto educação física eu não ia conseguir manter. E aí eu acabei mantendo educação física, porque era uma grande paixão minha, os esportes com água. Era a água que eu sabia que eu tinha que seguir. E aí eu acabei ficando com educação física e não me arrependo. Bom. E em vários programas aqui a gente já comentou da importância do esporte para o desenvolvimento. Como tu faz esporte desde novinha, desde os 6 anos? O que tu acha que isso ajudou no teu desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico? Ai, total.
Eu acho que a natação, na verdade, eu foco na natação. Eu dou aula de natação e hidroginástica, mas a natação, para mim, ela desenvolveu toda a minha parte física, me auxiliou, né, em relação ao grupo músculo-esquelético e também a minha parte psicológica. Tanto que hoje, a minha fuga, se eu estou cansada, se eu estou estressada com alguma coisa, é a água que eu vou buscar. Então, eu acho que é fundamental, assim. E no esporte na água, algumas pessoas dizem que o impacto é zero, e não é. Ele é um impacto mínimo, mas ele é muito bom para as articulações. Sim. Maiana, nas fotos que a gente passou aí no início do programa, dá para ver assim, tu nadando em piscina, tu nadando em lagoa. Fala um pouco dessa atleta. Onde tu tá te diferenciando? Por que tu tá nadando em lagoa e por que tu tá nadando em piscina? Conta para o nosso telespectador. Eu comecei nadando em piscina, no clube da ginástica, e aí a pessoa, assim, era meio retardatária, assim, eu fazia as provas, eu adorava as provas, mas as provas de curta distância, de velocidade, eu não me destacava, não era uma coisa que eu gostava, essas curtas distâncias. E aí um dia me convidaram para fazer uma travessia. Ah, ela é pequenininha, ela é 1 quilômetro, vem nadar com a gente. E eu acabei indo, e acabei me apaixonando. E aí, com o tempo e dedicação, eu comecei a me destacar um pouco mais na área das águas abertas, como chamam. E então, piscina ficou mais como parte do treinamento do que parte competitiva. Eu cheguei a competir ainda em piscinas por muito tempo, mas a parte de águas abertas foi a minha paixão, assim. Tanto que eu procurei, eu fiz as provas, eu fiz a prova da Travessia dos Fortes, no Rio de Janeiro, que é uma prova muito boa. Eu super indico. Eu fiz a prova da Ilha de Torres, da Ilha dos Lobos. São provas, assim, maravilhosas. E essa sensação de águas abertas, eu acho uma sensação de liberdade, que eu super indico para todo mundo, assim. Conta para o nosso telespectador como é que é feito o tempo dessas provas. Porque em piscina... Vai, fala aí. Não. Porque em piscina eles sabem que a gente vai chegar numa borda, vai bater na borda, chegada da virada e volta. E como é que é feita essa fiscalização em águas abertas? Conta para nós. 90% das provas hoje de águas abertas, elas não são a chamada travessia, que tu atravessa de um lugar para o outro, exceto a do Rio de Janeiro. Muitas provas, elas são organizadas em rodízios. Então, sai do ponto A e tu volta para o ponto A. E ali eles são colocados várias boias para demarcar o percurso que o atleta vai fazer. Dentro dessas boias, a gente chama os caiaques madrinha, que são caiaqueiros, ou pessoas com jet ski, barcos e navegações, que ficam rodando pelo percurso, para auxiliar a galera não abrir demais, para não ir muito longe, e também para ver se nenhum espertinho vai passar pelo lado de dentro das boias, né? Então, a gente tem, toda vez que a gente faz alguma prova, a gente conta com os bombeiros. Algumas provas a gente tem também a Guarda Marinha, que também nos ajuda nessa fiscalização. Não só pelo percurso, pela fiscalização do percurso, e sim pela segurança dos atletas. E conta pra gente em que momento da tua vida tu decidiu participar de competições e provas? Desde muito cedo, porque logo na equipe a gente já fazia parte, assim, já competia. Então, logo eles nos inscreveram em competições e eu comecei a fazer essa parte dessas competições. E eu gostei, porque sempre fui muito competitiva. Eu sempre gostei, assim, muito de competição. Tanto que isso é uma coisa que me alavanca até hoje, assim, tipo, para treinar eu preciso de uma prova marcada ou alguma coisa a longa distância para dar aquele gás, aquela motivação, assim. Embora eu sei que continuar a atividade física é muito bom para a saúde, a minha alavanca é a competição. Eu preciso de uma competição, eu preciso de um desafio. A Maiana, como atleta, precisa desse desafio. Eu ia dizer, essa baixinha é metida mesmo, né? Precisa, assim, de algo que impulsione ela, assim. Sim. Maia,
Hoje a gente sabe que tu é uma profissional da natação, né? Tu é uma colega minha, a gente tem várias experiências, assim. Esses dias a gente fez uma entrevista com a Mitty, bem legal. Tu tem uma experiência como professora de hidro, de natação para bebê, que a gente sabe que a MOB nos oportuniza isso. Sim. Qual é o teu objetivo maior hoje, como profissional na área? O que tu pretende alcançar como profissional? Não como atleta. Eu escolhi a natação porque eu amava esse esporte. E eu sei de todos os benefícios que esse esporte me trouxe. Eu sou uma pessoa que eu sempre sofri de rinite alérgica. E eu acho que a natação me auxilia muito nesse processo, ainda mais agora que as piscinas atualmente, elas já não são mais tão cloradas, né? Hoje nós trabalhamos lá na MOB com ozônio, então isso me auxilia muito, assim, e eu como profissional, eu tento passar isso para os meus alunos, passar esses benefícios, esse bem-estar, para ver que uma pessoa que sofre de rinite ou crises respiratórias pode viver uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável. Eu tento trazer isso para os meus alunos. O meu objetivo é passar esse bem-estar, claro, é ensinar o aluno a nadar. Não só a nadar tecnicamente, é ensinar o aluno a se defender na água. E para mim isso é a maior satisfação, assim. É passar a saúde através da água, essa satisfação, assim, de bem-estar, não só o físico, como o mental, assim. Porque o que eu tenho relatos de muitos alunos é chegar de noite, eu tô cansado, o trabalho foi exaustante, e aí faz uma aula, não uma aula a nível competitivo, mas faz uma aula e sai de lá bem, minha dor de cabeça passou, eu relaxei, meu ombro não tá mais doendo. Então, assim, essa é a minha satisfação, é isso que eu almejo alcançar, e conseguir levar essa sementinha para muitas outras pessoas, não só na MOB, mas que as pessoas consigam ter isso em outros lugares, que eu consiga levar essa mensagem da natação e hidroginástica para muitas outras pessoas. Assim. E como atleta, até agora, até este momento, qual foi a tua melhor experiência nas competições? É difícil de dizer, mas as minhas melhores provas, que eu não sei nem dizer qual a sensação que eu tive, mas foram essas 3 que eu havia comentado, que é através da Ilha dos Fortes, é uma sensação maravilhosa, a prova é muito bem organizada. A travessia da Ilha dos Lobos foi uma travessia, assim, que eu digo que foi meio loucura, porque no dia anterior tinha chovido, a maré estava revoltada, então foi uma prova, assim, bem desafiadora. E também uma prova que eu gostei muito de participar foi a travessia noturna em Bombim, Santa Catarina. Assim, a prova ela aconteceu às 9 horas da noite. A gente ganhou um luminoso assim que a gente colocava no óculos e era aquilo ali assim. Então tu nadava de noite no mar ali em Bombinhas, que é uma coisa mais calma, né? Não chega a mar, é mais uma enseada. Então, ali, assim, tu nadava e tu só aqueles pontinhos luminosos, assim. Claro, tinha as boias de marcação, tinha tudo muito bem organizado. Mas a sensação de nadar essas 3 provas, para mim, foi as melhores da minha carreira, assim, como atleta. Muito bem. A gente só vai rapidinho para o intervalo e já voltamos com o programa Esporte na TV. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
Estamos de volta com o programa Esporte na TV nesta quarta-feira, 5 de agosto. Quem está aqui comigo é a minha co-apresentadora Adriana Ross e a atleta Maiana Figueiró. Maiana, então, no primeiro bloco a gente deu um resuminho assim da tua carreira como atleta e agora eu quero que tu conte para nós como é que é a tua rotina de preparação para as competições. Aí, geralmente, eu gosto de marcar uma prova e aí eu começo a treinar especificamente para ela, né? Então, eu tento conciliar o trabalho com a natação. Como eu já trabalho com água, fica muito mais fácil de eu conseguir encaixar os treinamentos. Eu sempre nadei, meu foco sempre foram a natação, tanto que um período eu cheguei a fazer revezamento de triatlon, onde nadava, e depois, só que para chegar até a parte da menina que iria pedalar para nós, eu tinha que correr. Então, eu pensei, não, eu quero começar a correr também. Então, além de incluir a natação, os treinos de natação e do trabalho, eu também comecei a incluir a corrida. Então, assim, eu não consigo... Eu não consigo organizar direitinho, assim, eu vou conseguir nadar a tal horário. Geralmente, eu gosto de nadar quando eu tenho um intervalo entre uma e outra. E daí, então, eu nado e aí eu começo a trabalhar. E aí as corridas, geralmente, eu deixo para os turnos da manhã. Eu gosto de correr, assim, bem cedinho, antes de ir para o trabalho. E aí, incluindo a musculação, que também é muito importante para todos os esportes, né? Maiana, eu sei que tu teve um tempo, tu começou a competir logo lá no início, como tu já comentaste conosco, que tu teve um tempo que tu te afastou da Maiana atleta, né? Tu deu um tempo para ela. Como que esse processo aconteceu? O que houve? Eu estava terminando a faculdade e eu treinava desde sempre, então desde os 12 anos eu treinava de segunda a sábado. Nós treinávamos muito tempo, a gente chegou a fazer treino duplo. Então, eu treinava, eu ia para a escola, eu treinava, e daí eu chegava em casa, ou eu tinha que ir para musculação ainda, daí eu chegava em casa. E aí, na época da faculdade, eu treinava, fazia musculação, então eu não tinha final de semana. Só que a minha faculdade, ela era o chamado FEM, que era na sexta e no sábado. Então, assim, eu não tinha sexta, eu não tinha sábado. Enquanto toda uma galera indo para as baladas em sexta de noite, eu tinha que estar descansando, porque no outro dia eu tinha ou competição ou treino. E aí depois eu parei de treinar nos sábados para competir, para fazer faculdade. E aí chegou um período ali, acho que no 7º semestre da faculdade, que eu disse, não, chega, eu preciso um tempo para a Maiana como pessoa. E eu parei, acho que eu fiquei parada uns 2, 3 anos. Só que esse período eu sentia que me faltava alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu tentei buscar outras atividades, mas nenhuma delas eu tinha aquela satisfação, eu tinha aquela... Eu não tinha. Eu precisava buscar alguma coisa que eu não encontrei. E aí, quando eu resolvi, vou nadar umas 2 vezes por semana para manter a saúde, já que eu estou trabalhando na área, meus alunos veem que eu também faço uma atividade. E aí, quando eu voltei a nadar, eu disse, é isso aí, não dá, eu não vivo sem água. E aí eu voltei a nadar, voltei a competir. E aí eu digo assim, não, chega, a Maiana precisa de água. Independente, assim, do motivo, eu preciso de água. Não tem como ficar longe. Não consigo. Já tentei, mas não. É verdade, né? Meu negócio é água, não adianta. E como é que tá a tua rotina hoje em meio à pandemia? Pois então, no início da pandemia, eu tava fazendo tudo. Eu ainda conseguia manter tudo. Daí, como a escola onde eu nado fechou ali por um período, eu acabei parando de nadar, tentei correr por um tempo, mas daí as pessoas diziam, não vai correr na rua, é perigoso. Aí daí, como eu não tenho esteira em casa, fiquei um período totalmente sem treinar. Quando a escola onde eu nadava reabriu, eu voltei a nadar. Então, atualmente, eu estou nadando e, eventualmente, estou correndo. Então, assim, a corrida, ela não está se tornando um hábito, mas eu estou correndo e estou nadando. Então, assim, eu estou tentando reorganizar os meus horários, porque a gente
tá em alguns horários diferentes, estou trabalhando em horários diferentes do habitual. Então, eu estou tentando nadar pelo menos 3 vezes por semana. Por enquanto, como não tem as competições, eu estou nadando para manter a saúde, para manter o condicionamento. Maiana, há uma perspectiva do lado das competições em águas abertas de um retorno? Há uma confederação que organiza esse calendário de vocês. Sim. Né? Há uma perspectiva, o que tu tá ouvindo? O que tu pode nos dizer em relação a isso? Bom, Adri, assim, ó, eu tenho visto é que tem muitas provas sendo organizadas para dezembro. Porque provavelmente as águas abertas, elas geralmente acontecem no verão, no período de novembro a março. E, então, assim, ó, eu já vejo que tem algumas provas que eles estão organizando para dezembro. Só que tá tudo assim, ó, tá a data confirmar. Então, não tem nada garantido, mas a previsão seria voltar para dezembro. Esperamos que isso aconteça, né? E qual é a tua expectativa para quando tudo voltar ao normal, como atleta? Bom, como atleta, eu queria retomar o que eu comecei ano passado, porque além da natação, eu me aventurei no aquatlon, que é a natação e depois a corrida. Assim. Então, eu queria voltar a isso aí, eu queria me aprofundar mais nesse esporte, continuar com travessia de águas abertas, mas também conciliar a só nadadora com a aquatleta, por assim dizer. Então, eu espero que em breve eu possa estar me aventurando nesses 2 esportes que eu amo muito. A gente percebe, né, Maiana, tu acabaste de dizer que as competições em águas abertas, elas ocorrem de dezembro a março. E como daí, assim, a Maiana é a atleta que precisa de uma competição para se estimular. É a tua carga, né? É a tua adrenalina. E como que acontece daí a atleta Maiana de abril a novembro? A gente sabe que tem aqueles que conseguem desenvolver isso. Eu sou que nem tu sabe, a gente é muito parecida. Tem que ter algo para nos impulsionar, senão a gente fica trancada. Como que fica essa Maiana atleta nesse período? Tu não pensa em, de repente, fazer uma competição master em piscina? Voltar a atleta? Já pensei em voltar para piscina, sim. Tanto que eu tenho uma colega de natação também, a Flávia, é nadadora. Então, assim, a gente já pensou em voltar, mas a gente fica naquelas, esse ano a gente volta, esse ano a gente volta, esse ano a gente volta. E a gente acaba enrolando e a gente acaba nunca voltando. Aí, nesse período, eu tento sempre focar, tipo assim, numa prova alfa no final do ano. Vai ser, eu espero espero que a prova tal saia. Mas conto muito com a ajuda do Rony, que ele chega a ser o meu coach, né? Que ele me passa treino, porque a Maiana não consegue fazer os próprios treinos, que eu acabo me auto-sabotando, por assim dizer. Então, ele puxa, vamos pra água, entra logo, não enrola. Como é que tu vai estar nadando? Melhora essa braçada. Olha e ele é muito bom. Então, assim, ele fica literalmente assim, pegando no meu pé, porque daí eu consigo focar, assim. Ele, mas não tem competição, mas se tu não estiver nadando agora, como é que tu vai estar nadando depois? Tem gente que não parou. Então, assim, tipo, eu conto muito com a ajuda dele nesse período, assim. E, claro, né, minha consciência e minha sabedoria, assim, como profissional da área, eu sei que é saúde, eu sei que eu preciso disso. Então, eu tô tentando focar muito nisso. Não só a parte de atleta, mas eu preciso do esporte para manter minha saúde física e mental. Porque essa crise de pandemia, se tu ligar a TV, tu enlouquece. Se tu abrir um jornal, tu enlouquece. Porque é só tragédia, é só notícia ruim. Então, assim, eu tô usando a natação, assim, como essa válvula de escape. E aí ele tá me ajudando a manter o foco para quando as provas voltarem, eu estar bem para começar essa retomada de alto nível de treinamento. E lá na frente, quando tudo já estiver normalizado, qual é o teu maior objetivo, o teu sonho como atleta? Onde tu quer chegar? Eu, como atleta, eu gostaria muito de fazer uma prova, que é a travessia de Alcatraz, nos Estados Unidos. Isso é a minha meta, Maiana atleta de natação. Essa é a minha meta, né?
Eu gostaria também de fazer provas elite de aquatlon, porque até agora eu estou na categoria iniciante. Eu fiz uma prova só de aquatlon. Eu gostaria, como atleta, também entrar nessa área. E futuramente, talvez, quem sabe, um triatlon da vida. Misturar minhas duas paixões com a bicicleta, assim. Então, esses são meus objetivos como atleta, assim. Eu não quero terminar minha carreira de atleta na natação sem ter feito a travessia de Alcatraz. Que legal. E que fique essa dica, né, Maiana? A importância que tu deu nessa entrevista toda para a prática, e a gente sabe da competência do Rony, fica aqui o meu carinho especial a ele, que vai estar nos assistindo com certeza. Adoro, ele sabe o quanto eu gosto dele, quanto admiro esse profissional, e que a gente viveu isso, da importância da atividade, da satisfação e realização para o nosso corpo, ainda mais neste momento onde está todo mundo muito parado, o corpo e a mente precisam. Se não se identifica com a natação, procura outra coisa, né? Mesmo a Maiana, atleta, não correndo em piscina, ela se identificou muito em águas abertas, essa sensação de liberdade. Isso é muito, muito importante, assim. Tu tem algum outro atleta na família? Não, na verdade eu tenho meus sobrinhos, os dois, que eles estão fazendo bicicross. O mais velho já tem 8 anos e ele está competindo já. Ele já está competindo no bicicross ali pelo Atiradores de Novo Hamburgo. A mais nova está iniciando, mas eu acredito também que essa aí vai dar o que falar. E o meu sobrinho, ele também, o Matheus, ele nadava junto comigo, né? Ele fazia aula comigo, ele era meu aluno na época, e a gente tentou matricular ele numa travessia. A gente inscreveu ele numa travessia, mas na ocasião ele teve uns probleminhas, enfim, e ele não conseguiu nadar, mas eu acho que agora, terminando essa pandemia, eu acho que vamos ter mais um triatleta, um aquatleta na família, assim. Eu incentivo. Estamos chegando perto do fim do nosso programa e, para encerrar, Maiana, eu queria que tu deixasse um recado para todos os nossos telespectadores sobre a importância de praticar qualquer tipo de esporte. Eu acho, minha opinião, né, que acho que todo mundo tem que se encontrar em algum lugar. Eu prefiro o esporte, seja praticando qualquer atividade física. Eu acho que tu tem que se encontrar em algum esporte. Procure um esporte que faça bem para sua mente e para o seu corpo. Seja musculação, seja natação, seja algum esporte com bola. Mas eu acho que é muito importante, não só para o físico, mas com a mente. Então, procure um esporte, faça um esporte, sinta-se bem e sinta essa energia, que é muito bom. Bom, o Esporte na TV está chegando ao fim. Adri, muito obrigada. Obrigada, Maiana. Obrigada por ter topado esse nosso desafio. Ficamos muito felizes com a tua contribuição, tá? Valeu mesmo. Um grande abraço. A gente se cruza. Obrigada, meninas. Obrigada, eu ainda tô meio nervosa, assim, né? Porque sempre como eu disse no início, o meu chão é água, essas tecnologias, assim, então eu ainda tô meio nervosa, mas, meninas, foi muito bom falar com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Adri, espero que a gente, né, se cruze muitas e muitas vezes, porque foi muito bom trabalhar contigo naquela época, com hidroginástica e natação, foi muito bom falar contigo agora, espero que a gente continue essa nossa caminhada aí. Com certeza. Precisando, tu sabe onde me acha. Obrigada, E eu tô na água. Se vocês precisarem me achar, eu tô na água. Já sabe onde encontrar. Bom, eu vou ali dar uma traçada. Esporte na TV está chegando ao fim e não perca logo mais, às 21h30, teremos o Grenal, que marca o final do segundo turno do Gauchão. Boa noite.